Durante as próximas pregações e as palavras que eu estarei ministrando aqui, falar sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João, no quarto Evangelho. Então eu vou fazer uma série de mensagens em cima do Evangelho de João, mas somente falando a respeito dos milagres de Jesus no Evangelho de João. E por incrível que pareça, o Evangelho de João é o Evangelho que menciona poucos milagres. O Evangelho é mais focado na palavra, na mensagem do Evangelho. E eu senti, de que, não menosprezando, lógico, todos os outros acontecimentos, os outros relatos dos evangelhos, os outros 3 evangelhos, mas os milagres que Jesus fizera no Evangelho de João foram milagres, como que eu posso dizer assim, especiais, que alguns deles também estão nos outros evangelhos, outros não. Então eu quero começar pelo final do Evangelho, lá no capítulo 21. Nós vamos ler até o verso 14, 21 do 1 ao 14. Semana passada eu errei o nome do profeta e já me chamaram até de Gagá já. O pastor está ficando Gagá, o pastor está... gente brigando, uma luta aí, porque eu tinha errado o nome do profeta. Mas não vou errar o nome do evangelista, não. É João, no capítulo 21. E o texto diz aqui: algum tempo depois, Jesus aparece de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. E Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. E saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. E assim eles o fizeram. E logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância dos peixes. E diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, aproximadamente uns 90 metros. E então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: trazei alguns dos peixes que acabastes de pegar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai o vosso desejum. E nenhum dos discípulos que tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou um peixe e o fez
e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Curva a sua cabeça por um instante. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, te agradecer pela nossa família, pelos nossos irmãos, te agradecer pela tua igreja. Somente te agradecer, Senhor. Nós sabemos que muitos de nossos irmãos estão passando por problemas, por dificuldades, por dúvidas, por questionamentos. Mas o que nós te pedimos agora, Senhor, é que a tua palavra seja clara em nossa alma, em nossa mente, que ela venha nos instruir, que nós possamos enxergar o que está além das letras. Ó Deus, que o teu Santo Espírito seja tudo em nós, além do nosso Consolador, que nós sabemos que Ele é, que Ele seja muito mais, muito mais. Ó Deus, que a tua palavra, que a meditação do meu coração e as palavras da minha boca sejam gratas diante de ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, às vezes eu me ponho a pensar e indagar sobre muitas questões. Eu estava louvando a Deus aqui com vocês na igreja e pensando, por que Jesus veio? Por que Deus enviou Jesus? O que é o Evangelho? O que é salvação? O que é andar com Deus? O que é caminho estreito? E Jesus, e Deus, e o Espírito Santo, a Trindade, que estava desde o começo. O livro do Gênesis nos mostra isso com muita clareza. No princípio Deus criando, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, e mais lá embaixo no texto, o Senhor criando o homem, e o verbo lá naquela passagem está dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem, ou melhor, Deus criou o homem para a sua glória. Deus nos criou para que o nome dele, para que ele, como Deus, seja exaltado, seja glorificado. Por várias vezes Jesus, olhando para o céu, agradeceu a Deus: Senhor, eu te dou graças, eu te agradeço, porque o Senhor ocultou muitas coisas aos ditos sábios e entendidos e revelou a esses pequeninos. Então, irmãos, quando o Espírito Santo fala contigo, quando ele revela muitas coisas que Deus está fazendo, que Deus fez, tenha um coração grato. Tenha um coração grato, porque quantas pessoas ficam se perguntando: por que eu vim ao mundo? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Nessa igreja, nesse bairro, nesse pequeno grupo de oração, qual é o objetivo da minha vida? Por que eu existo? Quantas pessoas estão perguntando isso para o Senhor e para si mesma? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E quando nós lemos o texto de Gênesis, nós entendemos que Deus criou o homem para que tivesse relacionamento com Ele. A mesma palavra diz que no final da tarde Deus descia, não sabemos de que forma, mas conversava com o homem, conversava com Adão, conversava com Eva. O Senhor descia da sua glória, assim como lá no Novo Testamento nós temos a mesma forma, de uma outra forma mais esplendorosa. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Ele não quer um afastamento. Irmãos, e talvez uma das poucas coisas que Deus exige de nós é que nós sejamos como Ele é. É impossível? Não, não é impossível. Porque se fosse impossível, Ele não pediria.
Ele não falava com Moisés, ele não falava com Jesus, ele não falava com Abraão. Abraão, seja uma bênção, Abraão. Em outras palavras, ele estava dizendo: seja santo, seja separado, guarde os seus pensamentos, guarde a sua vida, procure buscar-me de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Então é possível, e por que tantas pessoas ficam: mas o que é a minha vida? Quantas coisas que eu sonho, tantos problemas que eu atravesso, tantas coisas, e ficam se queixando, e ficam remoendo, lambendo as suas próprias feridas. Queridos, o texto em que nós lemos é um texto de dúvida. É um texto de dúvida. Por quê? Os discípulos estavam ali. Vamos imaginar aqui o cenário. O local: Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, só com outro nome, mas o Mar da Galileia. O local onde Jesus praticamente começou seu ministério. Eles estavam ali, muito provavelmente, no local onde mais ou menos, aproximadamente, a partir desse momento aqui, 3 anos atrás, Jesus passou ali andando e chamou Pedro, chamou outros discípulos. Eles estavam ali. Pedro era um microempresário, ele tinha alguns barcos de pesca, e naquele momento 2 barquinhos estavam ali. Jesus andando pela praia, subiu em um dos barcos de Pedro, no Mar da Galileia, no Mar de Tiberíades, e começou a pregar. E depois da sua pregação, ele chamou seus discípulos, começou a chamar os seus discípulos. Então, aquele local era um local de nostalgia para os discípulos, era um local de boas lembranças, mas eles estavam em dúvidas, existiam muitas dúvidas em seus corações. Se você passar os olhos pelo texto, você vai perceber que o microfone vou trocar a bateria. Já chega. Nós vamos perceber que eles estavam perdidos, talvez seja essa a palavra, um olhando para o outro. O contexto aqui: Jesus estava ressuscitado, já havia ressuscitado, já apareceram algumas vezes, e eles estavam em um momento de tristeza, de dúvida. Por quê? Por várias vezes transparece na palavra de Pedro e também dos outros apóstolos e de todo o povo, de que Jesus seria o grande restaurador de Israel, o Messias, o prometido, aquele que viria com poder, literalmente pensando como de um general de guerra, e iria tirar o povo de Israel das mãos de seus opressores, no caso Roma. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O plano de Deus para Israel é outro, não é exatamente como eles estavam pensando naquele momento. E Jesus veio com um discurso manso, com um discurso de pacificador, um discurso de reconciliação. E por várias vezes eles não estavam entendendo quando Jesus falava. Mas quando será a restauração de Israel? Até no último momento, antes de Jesus subir aos céus, eles estavam perguntando: quando acontecerá essas coisas? E Jesus diz à igreja, a nós também, não cabe a nós definirmos as datas. Não cabe. Os sinais estão aí, mas nós não sabemos, ninguém sabe quando ele voltará. Ninguém sabe. E então, eles estavam ali na dúvida, na tristeza, na nostalgia do lugar.
O texto não nos declara a conversa que eles estavam tendo, mas a gente pode imaginar os pescadores ali sentados, profissionais, irmãos, e depois daquilo que eles viveram com Jesus, depois das coisas que eles viram, das promessas, daquilo que Jesus fizera, os milagres, tudo aquilo, toda aquela adrenalina andando ao lado do mestre, de repente acabou tudo. De repente acabou tudo. E eles estavam ali naquele mar, naquele grande lago, olhando um para a cara do outro. Mais ou menos como um alpinista quando chega ao topo de um grande monte, de uma montanha. Já viram isso? Escala, um sofrimento, passa por tribulações, livramentos e chega ao topo. Um olha para o outro, e aí, o que a gente faz agora? É assim que os discípulos estavam naquele momento. O que nós vamos fazer agora? Sem o mestre. Irmãos, viver com Jesus é muito tranquilo, no sentido de saber que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que Ele sabe, que Ele conhece o nosso coração, a nossa maneira de ser, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos. Eu estou dizendo aqui, trazendo para os nossos dias, a cada reunião, a cada palavra, a cada louvor, a cada momento que você sente a presença do Espírito Santo, não somente aqui, mas na rua, no lar, no lugar onde você está, tudo isso é um aprendizado, é uma alimentação para a tua alma. É comum, irmãos, depois de um momento de adrenalina, de um momento onde você fica ansioso, ou depois de uma palavra, ou depois de uma apresentação na sua faculdade, no seminário, ou depois de algo que você precisa apresentar no seu trabalho para o seu chefe, para alguém, nós ficarmos ansiosos, aquilo entrar no nosso coração, uma aula que nós preparamos para quem é professor, e depois quando você está no meio, quando você sente a presença de Deus, você falando, poxa, Deus usou a minha vida, Deus me abençoou, o louvor estava uma bênção, eu estava andando, eu estava caminhando para o meu trabalho, e o Espírito Santo falou no meu coração, eu consegui alegrar o coração do meu próximo, eu consegui abraçar, eu consegui perdoar, eu consegui fazer a vontade de Deus, e nós nos alegramos. Mas de repente aquele momento passa, aquela adrenalina passa, e eu vou dizer, não sei se acontece só comigo, mas eu creio que com a maioria das pessoas, depois que a adrenalina passa, depois que a gente sente esse poder maravilhoso, a alegria no coração, vem um momento de tristeza, vem aquele momento que você fica pensando, mas eu poderia ter falado isso, eu poderia ter dito aquilo, usando a mesma palavra, falado e dito a mesma coisa, mas eu poderia ter feito um gesto, eu poderia ter acrescentado alguma coisa, e aí vem aquele sentimento de tristeza, e se você não se despertar, se você não procurar forças em Deus, você vai ficar prostrado, você vai ficar prostrada, porque o desânimo vai vir sobre a tua vida, um sentimento de tristeza, um sentimento de que não está tudo certo, de que está faltando alguma coisa. É nessa hora, irmãos, é por isso que o Espírito Santo tem o nome de Consolador, porque é o momento em que você tem que clamar por Ele. Eu sei que nós passamos por momentos tristes, eu sei, nós sabemos. Sexta-feira aqui nós tivemos uma palavra maravilhosa do nosso irmão Gustavo. Irmãos, e uma coisa que mais me tocou na palavra que ele trouxe foi quando ele disse que nosso irmão Viemar o chamou para que ele colocasse água nos copos. Veja só o coração desse rapaz. Ele ficou feliz por pegar uma jarra e colocar água nos copos. Mas a melhor parte, sabe qual foi?
quando ele disse que quando eu colocava água nos copos, e assim que a jarra ia esvaziando, eu ia me enchendo da graça, do poder de Deus. Sabe por quê? Porque ele estava servindo. Ele estava servindo. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, enquanto nós não entendemos Jesus, o que ele veio fazer nessa terra, eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o mistério da graça, irmãos. Esse é o mistério da graça. Enquanto o coração de muitas pessoas, a intenção de muitas pessoas é ser exaltado, é ter o seu nome falado, é sair nas mídias sociais, é ter muitos seguidores, é se aparecer, é que o seu corpo apareça nas mídias, nas redes sociais, bem, o cabelo, a barba, o vestido, isso e aquilo. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses, o Senhor Jesus, na sua mensagem de salvação, está falando: aprendam a servir, aprendam a ser humildes, aprendam a entender o mistério da graça, e vocês vão ter felicidade no coração. Não vão se importar mais. Não vão se importar mais para o que falam, para o que pensam. Quando vocês estão no centro da vontade de Deus, não importa o que os outros pensam, não importa o que vai acontecer amanhã. Mas ainda estou esperando uma bênção de Deus. Espera com paciência, espera com alegria, espera confiando que o Senhor não se esqueceu de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 9, verso 24, você tem ali o contexto de um homem que estava com seu filho possuído por um demônio, que o atirava no fogo, na água. Ele tinha convulsões, espumava pela boca, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio. E o homem veio falar com Jesus: o meu filho, acontece isso e isso, e os seus discípulos não conseguiram. E Jesus se entristeceu. Até quando eu estarei com vocês, irmãos? Até quando eu estarei com vocês? Ele falou para os seus discípulos. Irmãos, até na bronca Jesus é amor. Até na bronca Ele quer o teu melhor, Ele quer o meu melhor. Ele mandou chamar aquela criança, expulsou aquele demônio e deu um toque para os seus discípulos, dizendo: olha, há uma espécie, há uma casta que só sai com jejum e oração. E ele olha para aquele homem e diz: você crê? Tudo é possível ao que crê. O homem disse: eu creio. Mas veja só, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me na minha incredulidade. Não tenha vergonha, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar para o Senhor: Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio. Parece algo estranho, um paradoxo. Eu creio, mas eu não creio. Mas eu creio. O ser humano é confuso mesmo. Deus sabe, Deus conhece. A tua cabeça, a tua mente, o que passa na tua mente. Mas, irmãos, Ele quer colocar as ideias no lugar. Ele quer colocar as ideias no lugar certinho, no local certo aí na tua memória. Tirar os traumas. Você não vai mais se lembrar das palavras que foram faladas contra a tua vida, daquele momento na escola em que você foi humilhado, humilhada. Você não vai se lembrar mais das palavras do teu chefe, se você abrir o teu coração verdadeiramente para o Senhor e deixar o Espírito Santo, como o presbítero Tino falou aqui, limpar a tua casa. Limpar a tua casa. Mas Ele precisa da tua ajuda. Você precisa pegar o aspirador
pegar uma vassoura, deixa tudo no cantinho que ele põe para fora. Deixa tudo no cantinho que ele põe para fora. Então a dúvida, ela faz parte do nosso dia a dia. Não tenha vergonha. Não fique se martirizando. Ai, não, olha aqui. Jesus, ele não apontou o dedo para esse homem quando ele falou: olha, ajuda-me na minha incredulidade. Os discípulos estavam com dúvidas. Eles estavam... Até o próprio João Batista, o grande profeta João Batista, estava na cadeia. E Jesus operando milagres e maravilhas, ele estava lá, e ele tem condições, de uma certa forma, de mandar 2 dos seus discípulos perguntarem a Jesus: tu és o Cristo ou devamos esperar outro? Jesus olha para eles e diz: os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os mudos estão falando. Quer mais um pouquinho? Vai lá e fala para João o que eu disse. João Batista teve dúvida. Irmãos, em primeiro lugar, dentro desse texto, eu quero dizer para vocês que a expectativa sobre alguém, no caso dos discípulos, a expectativa era sobre Jesus. Nós temos muitas expectativas com Deus, para com Deus. Aquilo que esperamos pode gerar em nós tristeza e frustração. Eles estavam assim, sem saber para onde ir, o que fazer. Estavam pensando em voltar a pescar. Mas aqueles que andam com Deus não são mais donos das suas próprias vontades. Eles tinham que fazer agora a vontade de Deus. Você quer andar com Deus? Quer andar com Deus de verdade? Então faça a vontade dele. Faça a vontade dele. Os discípulos estavam assim, especialmente Pedro. Eles esperavam muito mais de Jesus. Esperavam muito mais. Aqui no verso 3 diz assim: e Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E os outros: nós vamos também. Não tem nada para fazer aqui. Vamos contigo. Saíram e logo entraram no barco. Ou seja, todos desmotivados, viram milagres, ouviram a palavra, viveram momentos inesquecíveis. Parece que não valeu de nada. Assim vivem muitas pessoas, participam dos cultos, veem o Senhor agindo, glorificam e exaltam o nome do Senhor, mas quando colocam os pés na calçada, parece que virou a chave. Amanhã tem que enfrentar isso, tem que... poxa vida, tem que... Não valeu de nada? Será que não valeu de nada? Quando o Senhor fala: entrega nas minhas mãos, confia, faça a tua parte, que é agir honestamente, que é ser servo, que é falar a verdade. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos verdadeiros, que não tenhamos duas caras. O grande poeta brasileiro, escritor Ariano Suassuna, ele estava dando uma palestra, e ele falou: irmãos não, queridos, é muito difícil, aturar pessoas. As pessoas são difíceis, E disse que chegou uma mulher na sua casa, querendo conversar com ele, e no meio da conversa ela falou: Ariano, você é de junho, né? Aí ele falou: sou. Eu não entendo muito bem de signo. Aí ele falou: pastor, você não dá uma olhadinha? Não dou. Eu sei que eu sou de Áries.
Eu sei que Ayrton Senna também era. Mas eu não olho, porque, olha, previsão é triste, irmãos. A palavra já diz, né? É uma previsão. Então, eu não acredito nem no homem do tempo, quanto mais num astrólogo. E aquela mulher olhou para Ariano Suassuna e falou: você é de Gêmeos, né? Ele disse: eu sou. As pessoas de Gêmeos têm duas caras. Foi afrontar o homem na casa dele. Aí ele falou para ela assim, aquele jeito paraibano, né? Um sotaque maravilhoso, sotaque nordestino: escuta aqui, moça. Eu não vou conseguir imitar, deixa. Escuta aqui, moça. Se eu tivesse duas caras, você acha que eu iria usar essa aqui? Tem pessoa que acha um problema para cada solução. Vou fazer uma oração para expulsar, irmãos. Amém, tá bom. Então, irmãos, essa expectativa que os discípulos estavam, aquilo que não aconteceu, Jesus mostra com um ato simples que tudo estava no controle, tudo estava dentro da vontade de Deus. Tudo estava dentro da vontade de Deus. Eles estavam desmotivados. E quando, irmãos, nós estamos desmotivados, a tendência é dar errado. Se você vai para o teu trabalho, para a tua faculdade, e principalmente se você vem no lugar de adoração já desmotivado, a tendência é dar errado. E eles entraram desmotivados no mar. E o que aconteceu? A noite inteira não pescaram um peixe. Homens experientes, né? Homens experientes não pescaram um peixe. O pescador, vocês que pastor Raimundo nasceu em Ilhéus, lugar de mar, né, pastor? Eles sabem tudo. O vento, como está o mar, se vai dar peixe ou se não vai. Não é verdade? Sabiam tudo. Entraram desmotivados. Os peixes estavam lá. Os peixes estavam lá. Mas nenhum foi atraído para aquelas redes. Desmotivação. Queridos, o Senhor quer que nós sejamos motivados, que acordemos adorando, agradecendo, mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo nós irmos para a nossa rotina do dia a dia, mas vá motivado, vai ficar na portaria. Estou vendo o Bruno aqui, né? Outro dia eu parei lá para conversar um pouco com ele, e ele estava motivado. Pastor, eu gosto de trabalhar aqui, eu estou estudando, e eu sei que o Senhor tem coisas melhores para mim, mas tudo é no seu tempo. E ele estava dando o seu melhor ali, dando o seu melhor. Tudo que você fizer, faça com motivação. Não estão me dando oportunidades, mas você está sendo observado. Você está sendo observada. Preste atenção nisso. Os homens estão observando a tua vida, as pessoas, e o próprio Deus, principalmente o próprio Deus. Faça com motivação. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que ensina, esmere-se. Ou seja, lute, faça com motivação, prepare-se. Aquele que prega, aquele que trabalha em qualquer área, faça da tua vida algo especial. Não acorde triste, não acorde. Eu sei que as coisas acontecem, nós perdemos pessoas, nós perdemos até o trabalho, nós vamos motivados, chegamos lá e toma uma carta de demissão. Não tem problema. Não tem problema, isso faz parte do viver, porque Deus permitiu que essa porta fosse fechada, Deus permitiu que essa porta fosse aberta. Então o que nós temos que dizer? Senhor, muito obrigado. Amém.
Muito obrigado. Quando eu assumi essa igreja, irmãos, eu falei para o Senhor: Pai, se tu queres que eu continue trabalhando, eu vou continuar trabalhando, porque essa porta foi o Senhor que abriu. Se o Senhor quiser que eu fique somente aqui, eu ficarei aqui. Não importa o que o Senhor preparar, eu estarei fazendo a tua vontade. E isso aconteceu. Um dia eu cheguei lá, estava dispensado, e o gerente falou assim: eu nem sei por que eu estou fazendo isso, mas eu sei. É assim que nós temos que ter essa confiança em Deus, irmãos. Se não aconteceu agora, confia, porque tem promessa sobre a tua vida. Tem promessa sobre a tua vida. Mas deixa essa desmotivação de lado. Deixa essa desmotivação de lado. Em segundo lugar, irmãos, esses homens, como eu disse agora, eram profissionais, conheciam aquelas águas muito bem. Mas a última palavra, o milagre, a provisão, só acontece quando Deus ordena. Para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Eles eram escolhidos, irmãos. Homens que Jesus escolheu a dedo. Estavam desmotivados, tristes. Eu digo isso para você: você foi escolhida. O Senhor te escolheu. Tire essa tristeza do coração. Alegre-se. Eles chegaram ali naquela praia sem nada. Sem nada. Quando o barco está chegando a mais ou menos 90 metros, quem está lá na praia? Quem está lá na praia, esperando-os? O próprio Mestre. Ei, tem algum peixe aí? Não tem. Aí vem a palavra de poder. Joga a rede para o lado direito. Entenda a ordem de Deus. Joga a rede do lado direito. Eu não sei o que esse lado direito significa para você hoje. Eu não sei o que o Senhor está falando contigo hoje, mas o Senhor está falando: joga essa rede do lado direito. E o que Ele está esperando que nós falemos a Ele: Senhor, não aconteceu nada até agora. Não aconteceu nada até agora. O meu barco está vazio. Mas segundo a tua palavra, eu vou fazer. Vou dar um passo no escuro, porque o mar não está para peixe. Mas segundo a tua palavra eu vou fazer. O que o Senhor tem falado contigo, adore o meu nome. O que o Senhor tem falado contigo, não murmure. O que o Senhor tem falado conosco, busquem a santificação. Essa é a ordem que o Senhor está dando para nós, irmãos. Vamos entender. E quando nós puxarmos essa rede, vocês vão ver o que Deus tem preparado para a tua vida. Mas é preciso uma atitude minha e de todos nós que fazemos parte dessa comunidade. Em último lugar, há situações em que lutamos, trabalhamos, nos estressamos, correndo de um lado para o outro, atrás de profecias, irmãos. Como pode, né? Crentes imaturos, correndo atrás de igreja, de profeta, e disse aquilo. Eu vou lá. O Senhor vai falar comigo lá. Eu vou procurar a irmã Detinha, a irmã Teresa, a irmã isso, pastor sério, pastor não sei da onde, porque Deus vai falar comigo lá. Seja persistente na leitura da palavra, seja persistente na oração, seja persistente na adoração, e você vai ver Deus, vai ouvir Deus falar contigo. Ele vai usar profetas, e os profetas irão até você, não você.
vai ficar correndo atrás de profeta. Deus enviará crianças, jovens, adultos. No lugar onde você estiver, o Senhor vai te entregar o recado que você precisa ouvir. Mas para de agir como uma criança imatura no mundo espiritual, correndo atrás de profecias. Vai ouvir um monte de profetada, depois vai ficar aguardando a profetada acontecer. Deus está com o peixe e o pão prontinhos para nos oferecer o alimento para o seu corpo e também o alimento para a sua alma, que é a palavra que sai da boca de Deus. Teu nome seja exaltado, Pai. Irmãos, os discípulos estavam frustrados, como eu disse aqui agora. E eu quero concluir lembrando de um fato que aconteceu com Chitãozinho e Chororó. Na biografia deles, eles lutando como todos lutam por um sonho, de um lado para o outro, de gravadora para gravadora, de circo em circo, tocando, recebendo quase nada. Uma luta tremenda e o sonho no coração que não se realizava. E um dia eles encostados em um fusquinha velhinho, um olhando para o outro, assim como os discípulos estavam, um olhando para o outro. Foi tudo em vão, né? Tudo perdido. Por quê? Tanta luta, tanto estudo, tanto empenho, não chegamos a lugar nenhum. De repente começa a tocar no rádio Raul Seixas: tente outra vez, tente outra vez. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. É isso que o Senhor está falando conosco hoje. Vamos tentar mais uma vez, motivados, conscientes, maduros na presença de Deus. E aquela música falou com eles, irmãos, e eles olharam um para o outro. Deus está nos dando um recado. Vamos persistir, vamos perseverar. Está aí. Onde eles chegaram? Onde eles chegaram? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.